De volta aqui ao nosso podcast Eu Nascia. Hoje temos vários temas polêmicos dentro da medicina esportiva. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de clicar aqui embaixo para curtir o nosso canal e receber toda semana conteúdos novos sobre a nossa comunidade aqui na Companhia Atlética, os professores, os parceiros, os alunos, os personagens. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Micheline Oliveira, que é especialista em medicina esportiva, qualidade de vida, e é nossa aluna também há muitos anos, né, Nossa, Micheline? Prazer enorme te receber aqui no nosso o podcast. prazer é meu, Mônica. Obrigada pelo convite, obrigada, Companhia Atlética, pela credibilidade. E realmente, eu tenho praticamente um casamento, né, com a Quantos Companhia anos de Atlética. companhia, Desde que Micheline? inaugurou, são 15 anos de companhia? 28? 28, isso. Desde a inauguração. Então, eu tenho desde a inauguração. A doutora Micheline treina com a gente já esse tempo todo e também a família, né? Nossa, e da família. A gente tem um apego muito grande aqui, né, um carinho muito especial. A gente Os, viu isso tudo começar. os amigos, todo mundo Os aqui. amigos, os professores, e entra gente, sai e retorna, e é muito gostoso. É uma família, realmente. Doutora Micheline, o que você mais gosta de fazer na Companhia Atlética? Qual que é a tua rotina de treino? Eu faço musculação, né? E spinning, que eu gosto bastante, e corro na esteira, uma escada, enfim, só aulas específicas que eu não ando fazendo. Mas, de resto, tirando o spinning, é a sala de musculação. Sala de Praticamente musculação. quase todos os dias. E você gosta também de pedalar? Você é ciclista de Muito. rua também? Eu sou De não de estrada? estrada, de mountain bike. Olha Mas só. é hobby, tá? Não é nada, Tá. Não, não porque faço eu vejo que competição. você todo final de semana quase tá Eu, lá. eu digo que a corrida na rua e a bike são minhas terapias. Então, atividade física, de modo geral, É já quase faz uma muito bem, né? meditação, É não uma é? meditação. Para mim, realmente é uma terapia. E eu vejo essa prática também no consultório, né? Muitos pacientes deixando medicamento, ansiolítico, remédio para insônia, quando começam a ter uma rotina de atividade física. E para mim, realmente é uma terapia. Eu brinco que ali eu resolvo os meus problemas, ou correndo ou pedalando. Então, qual que é o efeito fisiológico dessa corrida? Conta para o pessoal que está assistindo a gente aqui em casa. Então, a corrida, né, além da melhora, né, cardiovascular, né, porque a corrida, como toda atividade aeróbica, tem a sua ação importantíssima na nossa capacidade cardiorrespiratória, né? Melhora muito também a capacidade do nosso corpo em gerar energia, porque quando a gente faz atividade aeróbica com uma corrida, ou com uma bicicleta também, a gente estimula muito uma usininha que produz energia dentro da nossa célula, que é a mitocôndria. Então, a corrida é muito importante para isso, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, a saúde do nosso coração, ativar a circulação sanguínea. E essa questão, né, psicológica, né, muito ligada à saúde mental, porque essa liberação que a gente tem grande de neurotransmissores, de endorfinas, serotoninas, são muito importantes para essa sensação de bem-estar, de recompensa, que a dopamina, a serotonina causam, né, no nosso eixo aí, corpo e mente. Legal. E a musculação especial, agora, né, em especial, a gente vê que desde a pandemia, de maneira geral, a comunidade médica vem publicando muita coisa sobre a massa muscular, sobre essa interação da massa muscular com todos os outros sistemas, com imunidade, Sem com dúvida. saúde mental. Qual que é a relação da construção da massa muscular com esse aspecto mais amplificado de saúde? Então, graças, né, entre aspas, né, a pandemia, acho que as pessoas se conscientizaram muito mais em se cuidar do corpo, da mente, da saúde, e a questão da musculação, que acredito que há uns anos atrás era só vista como algo estético. Então, eu quero ficar forte, eu vou fazer musculação. Só que com o passar dos anos, os estudos foram mostrando que não, que a musculação é muito além da estética, né? É muito importante essa construção da nossa massa muscular, porque o músculo, ele é um órgão, ele é um sistema endócrino, né?
mais massa muscular, mais proteção para a saúde mental. Hoje a gente já sabe que os grandes grupamentos musculares, como, por exemplo, o quadríceps, né, os músculos do membro inferior, que são maiores, eles impactam muito na saúde mental, no envelhecimento do cérebro. Então, quanto mais força eu tenho na perna, por exemplo, mais jovem é o meu cérebro. Tem uma relação direta com a funcionalidade também, né, doutora? Porque se você quer ver o quanto frágil e vulnerável aquele idoso está, você observa a força das pernas. Sem dúvida. Eu brinco com as minhas pacientes que se fala muito em banco de colágeno, né? E eu falo que a gente tem que ter banco de músculo. Porque que nós vamos perder, isso é fato. A partir dos 30, 35, nós perdemos em torno de 1% de massa muscular ao ano, e isso é cumulativo. Então, a gente tem que fazer exercício de força, de resistência, para preservar ao máximo, porque a autonomia, né, na velhice depende da massa muscular que você construiu quando jovem. Então, é muito importante essa conscientização. Então, você conseguir subir uma escada sozinho, dirigir, tremores de extremidade, ser capaz de levantar sozinho de uma cama ou sentar num vaso sanitário, você precisa disso, ter uma boa construção muscular. E graças a Deus, de uns anos para cá, a comunidade médica e as pessoas têm se conscientizado disso. Eu fico muito feliz quando chegam adolescentes no meu consultório, que cada vez mais estão buscando a sala de musculação. Porque antigamente o jovem ele buscava muito as atividades coletivas, né? Futebol, vôlei. Hoje em dia não, os adolescentes eles estão procurando muito a sala de musculação. E isso é muito legal, porque a consciência corporal, né? Você começa muito cedo a construir. Com certeza, eles já têm um interesse, né? Com 11, 12, 13 anos... Os meninos e as meninas também já têm uma curiosidade, uma vontade de experimentar. E é muito legal a família participar disso, os pais levam até o consultório para fazer um acompanhamento, né? Porque também é um risco muito grande, né? Nessa idade, você começar a treinar sem nenhuma orientação de um educador físico. Não, com certeza, sempre supervisionado e a gente sempre independente da faixa etária, né? Com certeza. Doutora Micheline, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre medicina esportiva. Eu vejo que no Brasil, às vezes as pessoas não sabem definir muito bem qual é o papel do médico esportivo, né? Qual que é o perfil do público que te procura e como que funciona, né? Ou qual que é a principal atribuição nessa especialidade? Realmente, você tocou num ponto que é muito comum, a medicina esportiva, médico do esporte, você sempre acha que você é uma especialidade voltada somente para atletas. E não é. Para pessoa que pratique uma atividade física ou que esteja querendo sair do sedentarismo, toda essa orientação do médico do esporte é muito importante. Mudanças de hábito alimentar, melhoras de estilos de vida, acompanhamento nutricional, suplementar, orientação de treino, porque dependendo da faixa etária, da idade, da condição patológica, você não está aberto a todos os tipos de atividade física. Pessoas que querem começar a praticar um esporte, por exemplo, quero começar a correr. Muitas pessoas cometem esse erro. Entram na loja, compram um tênis e se joga na trilha, como se diz. E aí é onde surgem as lesões, né? Então, essa necessidade de um médico do esporte que te acompanhe em todos os sentidos, alimentação, sono, doenças metabólicas, distúrbios hormonais, orientação de treino, é muito importante. Se você é atleta ou não, se é profissional ou amador, para qualquer faixa etária, é muito importante ter essa consciência. Ou seja, não só melhora a performance, mas também melhora a condição de saúde para que aquele esporte traga ainda mais benefício. Né? Exatamente, justamente porque eu acabei de falar no começo, o músculo ele é um órgão, é um tecido endócrino, né? Então ele tem relação com todos com o cérebro, intestino, coração, pulmão, as articulações, tecido ósseo. Então, quando a gente fala em medicina esportiva, é um médico, é um especialista que tem que conhecer um pouquinho de cada órgão e de cada
sistema do nosso organismo, né? Bom, vamos começar então com alguns temas que estão aí bem atuais e até um Polêmicos. pouco polêmicos, né? Que eu acho que todo mundo que está aí em casa quer saber um pouco mais, né? E ter mais informação sobre o que é recomendado, o que não é, o que tem efeito colateral, o que não tem. Vamos falar um pouquinho dessas medicações novas para emagrecimento que estão em alta agora, né? Porque Sim. a mídia está colocando isso todos os dias e às vezes as pessoas têm vontade, às vezes elas têm curiosidade, mas ao mesmo tempo sentem que não tem a informação completa. São os famosos, né, análogos do GLP-1. São medicamentos, assim, que foi uma grande revolução, né, na indústria farmacêutica para obesidade, para diabetes. Eu acho muito importante. O grande problema foi que hoje, né, as farmácias, né, a Anvisa exige o receituário médico para comprar qualquer uma delas, mas quando elas foram lançadas, não. Então, o acesso a essas canetinhas, assim chamadas, tornou-se muito fácil. E hoje, você sabe disso, Mônica, que você trabalha nesse mundo wellness, nesse mundo fitness. A grande maioria quer a comodidade. Tipo assim, eu quero emagrecer. Se eu vou ficar sentada no sofá, o emagrecimento vai vir. Tudo que é mais fácil, mais cômodo, né? Eu quero criar músculo, mas eu também não quero saber de treinar. Com certeza, se tivesse lançado uma cápsulazinha que a pessoa tomasse e surgisse a definição muscular, essa pessoa já, prêmio Nobel, já estava... Mas, então, essas canetas vieram para ajudar muito, né? Mas pessoas que têm indicação e que necessitam. E aí surgiu essa questão do emagrecimento fácil, porque elas dão uma sensação grande de saciedade. A pessoa comendo menos, ela vai entrar numa restrição calórica e o emagrecimento acontece. Só que muitas pessoas começaram a fazer o uso dessas canetas para emagrecimento sem nenhuma orientação médica ou nutricional. Você passa a comer menos nutrientes, menos vitaminas, e aí começaram os leques surgirem, os efeitos colaterais, queda de cabelo, deficiência de vitaminas, como, por exemplo, muita deficiência de ferro, unhas fracas, distúrbios de tireoide, até mesmo algumas patologias de pâncreas, por uso indevido, sem um bom acompanhamento. É claro que é uma poderosa arma, mas assim, em boas mãos, uma boa orientação. E outra, muitas pessoas querem usar e acham que não precisam mudar o estilo de vida. Ali é só a cereja do bolo. Mas é muito importante continuar fazendo atividade física, para que você preserve massa muscular, porque todas elas, devido à restrição calórica, vão ocasionar perda muscular. Isso até não tem porque como. A pessoa vai ter também uma ingestão menor de proteína. Com certeza. Parar de comer tudo, inclusive a proteína. Já é o macronutriente, assim como a gordura, que mais causa saciedade. Então, ela já está comendo pouco, já praticamente não tem apetite. Ela vai comer uma proteína, ela não vai conseguir. Então, ela dificilmente bate a meta de proteína no dia. E aí é onde vem a perda muscular. Toda dieta restritiva a gente já sabe que causa mesmo. Uhum. E carência nutricional e perda muscular. E o grande erro está sendo isso. Então, eu acho assim que é um excelente medicamento, mas que tem indicação, tem efeito colateral, tem sim que ser prescrito por um médico, e quando bem orientado, bem suplementado esse paciente, foi uma grande sacada aí da indústria farmacêutica. Só que, por outro lado, as pessoas têm que ficar muito atentas. O reflexo que a gente nota aqui na academia, e é discurso de vários alunos, principalmente os mais desinformados, né? Mas eu já emagreci bastante, eu não preciso do exercício cardiovascular, não preciso do exercício aeróbico. E existe realmente uma procura maior pelos exercícios de força, pelos exercícios de hipertrofia, porque as pessoas notam e sabem bastante da perda de massa muscular. Mas esquecem do aeróbico, né? Que o aeróbico continua tendo a sua importância, a sua relevância. Total.
Porque, primeiro, como eu acabei de te falar, quando você corre, ou pedala, ou faz qualquer tipo de esporte, de atividade física aeróbica, você melhora, como eu disse, parte mental, coração, pulmão, circulação. E para o emagrecimento, o aeróbico é muito importante, porque o gasto calórico gerado por uma atividade aeróbica é alto, né? Antigamente surgiu esse mito que a musculação emagrecia mais do que o aeróbico, mas não é bem assim, que realmente a musculação, você ter mais massa muscular, se aumenta o seu metabolismo basal, a gente sabe disso, então você gera um gasto calórico. Uhum. Portanto, esse aumento do metabolismo basal e esse gasto calórico que você tem por aumento do tecido muscular é muito pequeno, se comparado ao gasto calórico que você tem para recuperar o teu corpo depois de uma atividade aeróbica. Então, a musculação é importante, permite, né, que você tenha um emagrecimento saudável, é primordial a musculação. Porém, o exercício aeróbico, ele é necessário quando a gente se fala num plano de emagrecimento. Especialmente o diabético, né, doutora? Porque Sim. tem vários estudos que mostram que o exercício aeróbico, ele aumenta a atividade daqueles receptores da membrana da célula para que a glicose possa penetrar. Exatamente. Ou seja, ele ajuda a função da insulina. Total. Então, para o diabético é muito importante. Pacientes que têm lipedema, por exemplo, muitos acham que só pode fazer musculação, que não pode correr, por exemplo. E não, dependendo do grau que você tem o lipedema, a corrida é muito bem indicada. Explica para a pessoa de casa o que é o lipedema, porque também nem todo mundo sabe exatamente do que se trata. O lipedema é uma doença inflamatória, né, do tecido gorduroso, sobretudo nos membros inferiores. Então, você tem um depósito anormal de gordura. A região inferior do corpo se deposita, e esse tecido ele é totalmente inflamado, então ele dói muito. Então, mulheres ou homens, é mais comum em mulher, né, o lipedema. Que tem lipedema, eles têm aquele inchaço duro, dolorido nos membros inferiores, né? Que muitas vezes, muitas mulheres confundem com quadril. Eu tenho celulite. As pessoas ainda confundem com celulite. Eu tenho dificuldade para emagrecer, e na verdade não é. Ela tem esse lipedema, ela tem essa inflamação, essa distribuição anômala do tecido gorduroso. E hoje a gente sabe que o perder peso ajuda muito a controlar os sintomas do lipedema. E a atividade física é muito bem-vinda, sim, para quem tem lipedema. Claro, com orientação, porque não é qualquer atividade física também. Por exemplo, a gente recomenda corrida, esteira, mas com impacto baixo. Hidroginástica, imagina. Hidroginástica é espetacular. Com aquele efeito massageador da pressão hidrostática. Exercício de força, natação. Flexibilidade, natação, hidroginástica, alongamento, para fortalecimento também de articulação, porque se você tem uma articulação mais forte, você suporta melhor aquele tecido gorduroso, o peso das pernas, né? E para o inchaço reduzir, causado pelo lipedema, é muito importante essas atividades, como você mencionou, a natação, exercício de força com baixo peso. Doutora, inflamação também é outro assunto que está super em alta. A gente ouve muita coisa hoje sobre inflamação, o corpo todo inflamado, que o intestino é a origem das inflamações, né? Ou que deficiências do intestino acabam gerando inflamações. Então, explica melhor para a gente o que é essa inflamação generalizada, o que é esse processo inflamatório, o que a gente pode fazer para minimizar isso, se é através de medicamentos, se é através de alimentação, enfim, vamos falar um pouco, desmistificar aí essa tal dessa inflamação que todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente onde que ela está e o que ela é. Eu tenho organismo inflamado, né? Assim então, e a pessoa fala, mas onde que estou, né? Porque confunde inflamação e infecção, às vezes elas estão juntas, separadas, enfim, o que é isso? E eu acho assim que essa grande onda aí de fast food, né, de ultraprocessado, de excesso de açúcar, de álcool, aumentou muito essa questão da inflamação das pessoas, né, desde os jovens, né, muito fast food. E essa inflamação, o que acontece?
A gente tem, toda vez que um corpo estranho ou algum organismo estranho ou algo que seja irritante para o nosso corpo, ele entra em contato, o nosso sistema imunológico, ele lança mão de proteínas que a gente chama de proteínas inflamatórias. E essas proteínas inflamatórias, elas causam essa enxurrada, né, de citocinas inflamatórias que a gente fala. Funciona mais ou menos igual quando você tem uma infecção, tá? O nosso sistema imunológico libera essas citocinas inflamatórias e essas citocinas vão gerar toda uma inflamação. Por que a gente fala inflamação generalizada? Porque é um corpo que está inflamado. Não é, por exemplo, uma batida que você levou e gerou algo aqui, um hematoma. Não, o corpo ele está inflamado. E o que é o corpo inflamado? Ele vai ter mais propensão à infecção de repetição, a dores articulares, a doenças autoimunes, muitas vezes tiroidite de Hashimoto. E por que se fala que o intestino ele pode levar à inflamação do nosso organismo? Porque o intestino é a porta de entrada de alimento, de agrotóxico, né? E as alergias alimentares também, como lactose, glúten, a desbiose intestinal, tudo isso é um conjunto que vai gerar uma agressão para o nosso organismo, para o nosso sistema imunológico. E aí, esse sistema imunológico, entre aspas, agredido, ele começa a jogar essas citocinas inflamatórias no nosso corpo. De maneira geral. E aí, por outro lado, o próprio sistema imunológico, que também é muito inteligente, ele lança a mão das proteínas anti-inflamatórias para combater essa inflamação. E aí vira uma briga dentro do nosso organismo. Inflamação, anti-inflamação, inflamação, gerando todo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio que é esse corpo inflamado, que gera transtornos em todos os nossos órgãos e sistemas. Então, é a pessoa cansada, a pessoa com, muitas vezes, constipação intestinal, inchaço, desânimo, e difícil perder fraqueza, peso também, não é? Muita dificuldade, porque um organismo inflamado, ele não responde bem aos nossos hormônios, os nossos receptores não respondem bem. Então, realmente, a gente fala que o primeiro passo, muitas vezes, a gente emagrecer um paciente é desinflamando ele primeiro. Uhum. E muitas vezes nem requer medicamento. O que você precisa? Mudar os hábitos de vida desse paciente. Então, orientar a alimentação, que a gente chama de uma alimentação mais inflamatória, que seria muita fruta, verduras, fibras e legumes. A gente até brinca, é descascar mais, né? E desembrulhar menos. Sono de qualidade, álcool moderado, sair do sedentarismo, porque a atividade física em si, ele é um estímulo anti-inflamatório. Vocês já repararam que quando você está com alguma dor, você faz uma atividade física, aquela dor melhora? Porque o exercício físico em si, ele é anti-inflamatório. Até porque também essa ativação da circulação acelera os processos até de cicatrização. Se você acelera a circulação, vai estar chegando mais nutrientes, mais oxigênio no seu músculo, nos seus órgãos, e isso tudo mediando, né, aquelas proteínas anti-inflamatórias e contribuindo. E o tecido gorduroso, por si, ele é um tecido inflamatório. O que é a obesidade? É uma doença inflamatória crônica. Porque o tecido gorduroso, ele produz citocinas inflamatórias. Então, quanto mais gordura eu tenho no meu corpo, mais citocinas inflamatórias eu tenho, mais inflamação eu tenho. Então, E assim, é uma bola de neve, tá? É uma engrenagem. Porque assim, se eu tenho sobrepeso, eu tenho mais inflamação. Se eu tenho mais inflamação, eu tenho mais dificuldade para emagrecer e eu também vou levar ao sobrepeso. E vai virando, entendeu? Uma engrenagem. Então, você tem que quebrar essa engrenagem. Para ser, então, mais polêmico, não existe obeso saudável. Não existe obesidade saudável. Que a pessoa fala, eu sou gordinha, mas eu tenho saúde. A ausência de doença não quer dizer saúde. Não é sinônimo de saúde. Por isso que a gente foca tanto na necessidade de exames de rotina, de você ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de um educador físico, de um médico, seja nutrólogo, médico do esporte, seja o que for, geriatra, é muito importante. Porque muitas vezes existem
distúrbios hormonais e metabólicos que vão gerar sintomas lá na frente, quando daí já é difícil de tratar. Muita coisa é mascarada, sabe? Eu acho que a pandemia mostrou muito isso, né? Muito. Porque as comorbidades que Muito. vêm com a obesidade, né? Diabetes, hipertensão, aumentaram muito a mortalidade. Muito. E isso cria, por uma exemplo, combinação de pandemias, né? Então, uma eu sindemia. vejo muito isso no consultório. O consultório antes e eu converso com colegas também, que observaram a mesma coisa, a mesma realidade. Existe uma realidade antes pandemia e pós-pandemia nessa questão. As pessoas estão procurando mais atividade física, estão procurando mais beber menos, fumar menos, dormir melhor, ter um hobby. Isso é nítido. E procurar médico mais para fazer check-up, o que não era comum. As pessoas esperavam ficar doentes para ir procurar ajuda. E hoje não. As pessoas já estão se conscientizando da importância da medicina preventiva e não da medicina, né, curativa. Uhum. Então, hoje se procura muito. As questões das vitaminas. Na pandemia se falou muito em vitamina D. Demais. Sim. E as pessoas tinham um desconhecimento total. Vitamina Melhora D a imunidade e também até evita a depressão. Não, vitamina D, não, e emagrecimento e tudo. Saúde do coração. A vitamina D tem mais de 200 funções de benefícios para o nosso organismo. E as pessoas nem sabiam o que se tratava da vitamina D. Era assim, a vitamina do sol. Eu vou correr no sol, eu vou tomar sol. Aí tô aqui tomando meu banho de vitamina D. Mas para que serve essa vitamina D? Só para deixar a pele bonita? Não. Né? A vitamina D é essencial. E as pessoas, a partir da pandemia, criaram muito. Olha, o que chega, gente, no meu consultório. Doutor, eu vim aqui para saber como é que tá a minha vitamina D. E daí e isso é muito legal, porque atrás disso você vai pedir todo o check-up e vai ter mais embasamento para ajudar essa pessoa. Então, também falando da pandemia, eu comecei a ouvir muito falar sobre a creatina. Né? A gente que transita nesse mundo da atividade física sempre ouviu falar da creatina ajudando nos treinos, na construção de massa muscular. Mas hoje a gente ouve falar também da creatina para a questão da saúde mental. Muito. Como que funciona essa substância? A creatina, né, é o suplemento mais estudado no mundo, né? É o suplemento que mais tem evidência científica. E também, coitada, juntamente com o whey protein, eu acho que é a mais crucificada, porque tudo é efeito colateral da creatina. Ah, tem também? Tem. Ixi! Esses dias eu vi numa rede social dizendo que começou a tomar creatina e caiu o cabelo. Como assim? Né? Começou a tomar creatina. Não existe embasamento teórico, não existe evidência científica nenhuma disso. Pelo contrário, se fosse para eu apostar, eu aposto que a creatina ia até ajudar a fortalecer o cabelo. Porque a creatina, ela é essencial para a produção de energia. Quando a gente vai produzir lá dentro da célula energia, o nosso ATP, a gente precisa de creatina. E embora, né, a creatina ela venha proveniente de muitos alimentos, principalmente das proteínas, né? Ela seja também produzida no nosso organismo, a gente precisa, muitas vezes, de uma dose extra, de uma suplementação, porque ela é muito degradada muito rápido, porque a gente precisa de energia a todo momento. Eu estou falando com você aqui, eu estou gastando energia, eu estou degradando creatina. Eu estou tendo que produzir energia. O próprio cérebro. Eu estou pensando... O cérebro consome muita energia, na né? recuperação muscular, a hora que eu estou dormindo, eu estou gastando energia, né? O meu coração para funcionar, e isso tudo você vai gastando creatina. Então, por isso que é tão necessário, e fala-se tanto em suplementação de creatina. E o que acontece? Como ela é uma essencial para a energia, ela é essencial para a energia das células do cérebro, para os nossos neurônios. Então, a gente sabe que um cérebro com taxas mais elevadas de creatina é um cérebro que vai envelhecer menos, que vai ter uma atividade cognitiva melhor, melhora para a memória. E quanto mais estudos saem a respeito de creatina, mais se aproximam-se as evidências que a creatina beneficia a saúde cerebral, beneficiando o envelhecimento mais tardio do cérebro. E tem pessoas que não podem ingerir creatina? Olha, raros os casos de insuficiência renal crônica, tá? Não que a creatina cause lesão, não me deturpe, a creatina não leva a lesão renal nenhuma,
tá? Como muito se acredita. Mas pacientes que são renais crônicos, a gente não aconselha o uso da creatina. Vão ter mais dificuldade para absorver a medicação, porque talvez. para a própria degradação, eliminação, pode aí aumentar muito a creatina. Como é um rim que trabalha lentamente, ele não vai conseguir eliminar todos os metabólitos da creatina. Isso pode gerar um aumento muito grande da creatinina no nosso sangue, tá? E aí piorar essa lesão renal. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, doutora, porque quando a gente fala de uma substância que faz bem para uma porção de coisas, às vezes as pessoas polêmica, saem... né? Não, às vezes as pessoas saem tomando, mas um ou outro paciente com uma ou outra característica talvez não seja indicada para aquela medicação. Exatamente. Então, para aquele suplemento. Quase suplemento não é para todo mundo né? vai ter enormes benefícios, mas se a pessoa tem uma condição renal e não sabe, ou se ela tem a condição renal e não sabe que a creatina pode apresentar um risco adicional, então eu sempre digo isso para frisar a necessidade de um acompanhamento. Total. Seja do médico esportivo, seja da nutricionista, de quem realmente conhece do assunto e que vai poder orientar para quem e quanto. E hoje você tem acesso muito fácil, né, a esses suplementos. Ou rede social, loja, ou farmácia, e a grande maioria é vendido sem receituário, né? Então tem que realmente tomar cuidado. Porque, como a gente mencionou, eu também, as minhas pacientes gestantes e que estão amamentando, eu também não passo creatina. Embora não tenha nenhum estudo dizendo que não deva, como o organismo da gestante, depois da mulher que está amamentando, sofre muitas alterações, desde alterações de funcionamento de tireoide, tudo fica mais... A demanda é muito grande, né, dessa mulher. Então, eu prefiro não usar a creatina durante a gestação e durante a amamentação. Sim, até porque se ainda não está comprovado que é só benéfico, melhor evitar. Exato. E também passa tão rápido esse período, exato, né? Com certeza. Bom, agora vamos falar de um outro assunto que eu acho que é o mais polêmico da nossa entrevista. A gente também ouve dizer hoje sobre um consumo muito elevado de tadalafila. Pois é. E que isso também traria alguns benefícios para o treinamento, para a atividade física, para o shape. Então, como é que é essa história? Explica para nós, doutora, como que funciona essa medicação e se realmente tem algum fundamento que para a atividade física traga algum benefício. O uso da tadalafila para performance esportiva, para estética, é totalmente contraindicado. É um absurdo e quem faz esse uso está realmente colocando em risco a própria vida. Porque a tadalafila é um medicamento para disfunção erétil masculina. Né? Para homem que tem algum problema de disfunção erétil, ela é um vasodilatador, então ela vai aumentar o fluxo de sangue para os corpos cavernosos do pênis para tratar a disfunção erétil. E aí, o que a galera do mundo fitness aí começou a associar? Bom, se é um vasodilatador, vai melhorar o fluxo sanguíneo, então vai chegar mais circulação no meu músculo, mais oxigênio, mais nutriente, eu vou ter facilidade para crescer, eu vou ter o pump maior, eu vou ter uma colateral maior, vai facilitar a hipertrofia, recuperação muscular. E isso acontece? Claro que não. Claro que não. Ela é usada para disfunção erétil. A tadalafila não tem indicação estética nenhuma. Pelo contrário, ela pode gerar tontura, desmaio, taquicardia e, nos casos mais extremos, até arritmia cardíaca, sistolia e morte súbita. Então, vai também mais um aviso, da mesma forma como a gente falou anteriormente, não se usa isso sem indicação de médica, forma orientação alguma. De quantidade. E só se usa para disfunção erétil, não tem nada a ver com performance esportiva. E mesmo nesses casos, talvez algumas pessoas sejam contraindicadas para o uso. Claro, por exemplo, hipertenso, cardiopata, não deve usar a tadalafila, porque como ela é um vasodilatador, ela vai
piorar mais ainda essa questão. É muito comum, às vezes, a gente morte súbita por infarto com pacientes jovens, muitas vezes, fazendo uso de tadalafila. Então, não é para todo mundo. É para quem tem disfunção erétil e ainda sobre orientação de um médico. De preferência, um urologista ou um endocrinologista. Claro, cada um na sua especialidade, cada macaco no seu na galho. sua indicação. Doutora, ainda falando desses modismos, né? Hoje está super, super em alta o tal do jejum intermitente. Né? Antigamente a gente ouvia falar que não se deve fazer atividade física sem ter feito um desjejum antes, não se faz atividade física em jejum, e hoje a gente ouve orientações de todos os tipos. Né? Então, Perfeito. Vamos começar falando sobre o que é esse jejum intermitente, por que ele tem sido aplicado e qual que é o cuidado que a pessoa tem que tomar quando ela também pratica atividade física, se essa atividade física vai ocorrer depois do jejum ou durante o jejum, enfim, como que se faz essa coisa funcionar direito. De maneira estruturada e correta para não ter também consequências que as pessoas não queiram. Vamos lá. Primeiramente, o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é uma estratégia muito bacana para emagrecimento, tá? Onde eu vou ter durante as 24 horas do meu dia, janelas onde eu vou comer e janelas, que a gente até chama de janela alimentar, e a janela onde eu vou ficar de jejum. E aí tem vários tipos de divisão dessa janela. Então, tem 8 horas de jejum, 12 horas de jejum, 16, tem até 24 horas, né? Que é pessoas que jejuam 24 horas e se alimentam um dia. Jejum 24 horas e se alimentam. Então, tem várias estratégias. Daí depende do caso e da necessidade. Só que o jejum não é feito para todo mundo também, tá? Vou dar uma primeira contraindicação aqui. Diabéticos, né? O diabético, principalmente aquele que é dependente da insulina, com jejum intermitente, ele pode ter uma hipoglicemia severa. Então, por exemplo, já não é indicado. Quando a gente fala em atividade física, muita gente pergunta assim, é a maior dúvida do meu consultório, eu posso fazer musculação em jejum? Eu posso correr em jejum? Pode. Porque, na verdade, quando eu vou praticar qualquer atividade física na parte da manhã, por exemplo, o meu estoque de glicogênio muscular, né, que vai dar energia para eu treinar no outro dia de manhã, ele não vem da alimentação imediatamente antes do treino, aquela que eu vou comer 40 minutos, 1 hora antes do treino. Não. Esse depósito de energia muscular, do glicogênio, é feito lá na última refeição do meu dia. Então, eu também tenho que ter um cuidado especial lá na última refeição do meu dia. Exatamente. Se eu treino de manhã, sim. Se o meu treino de manhã Então, se eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu faço musculação 7 horas da manhã. Certo. Tá? O que vai fornecer energia para eu puxar o ferro, para eu fazer a musculação, é o meu jantar ou a minha ceia. Porque eu demoro de 4 a 5 horas para ter o meu estoque de glicogênio muscular. Mas então, se eu tenho que ter uma reserva ainda às 7 da manhã, eu tenho que priorizar determinados tipos de alimento na última refeição do dia anterior? Principalmente algum tipo de carboidrato. Por quê? Porque o nosso glicogênio ele vai vir do carboidrato, né? Então, eu vou treinar no outro dia, fazer um treino de musculação, ou o meu treino de corrida, ou o meu HIIT, minha aula de spinning, lá no outro dia de manhã. O meu jantar ou a minha ceia é importante que tenha uma fonte de carboidrato. Então, doutora, mas a gente ouve as pessoas falando que de noite não se deve comer açúcar, carboidrato, é só a proteína, e aí ela vai ficar 12 horas em jejum e vai chegar o dia seguinte, como é que fica? Olha, o que acontece? As pessoas confundem muito carboidrato com açúcar. Começa aí. Quando a gente fala carboidrato, a gente está, né, o carboidrato bom, arroz, macarrão integral, farinha integral, pão integral, frutas, legumes, leguminosas, tubérculos. Nós estamos falando disso. Okay. Não estamos falando de açúcar branco, de uma barra de chocolate, de uma lasanha, né? Dependendo do esporte também, né? E dependendo também da tua necessidade, se você está Quem for correr uma maratona vai precisar também. Quem vai pedalar 4, 5 horas no dia seguinte.
Então, depende muito da atividade física, se você está num plano de emagrecimento ou não. Então, por isso é importante a orientação médica e nutricional nesse caso. Certo. Mas, assim, de modo geral, tá? A gente não precisa se alimentar imediatamente antes do treino. Se eu for fazer minha sessão de musculação, se eu for dar minha corridinha, se eu for fazer minha aula de spinning, minha aula de pump, não tem problema. A gente precisa comer, e de preferência carboidrato, antes do treino, quando eu faço uma atividade de alta intensidade, endurance. Por exemplo, um ciclismo que vai durar aí 2, 3 horas, uma natação que eu vou nadar mais de 1 hora e meia, um longão de corrida, uma maratona, aí é diferente. Porque o que acontece? Embora o meu estoque de glicogênio venha da refeição da noite, eu preciso ter glicose no sangue para poupar aquela glicose que está no meu músculo, entende? Porque, por exemplo, o meu treino é tão intenso que eu vou precisar de carboidrato, de energia rápida. A energia vai acabar durante o treino. E aí vai acabar muito longo, e eu muito vou quebrar. intenso. Agora, se eu for fazer uma sessão ali de musculação de 1 hora, uma aula de spinning de 1 hora, eu vou correr 50 minutos, tudo bem. Você não vai degradar todo o seu glicogênio muscular. Você não precisa poupar esse glicogênio muscular, porque a hora que ele estiver acabando, você está parando o seu treino também. E aí você já vai comer de novo. Agora, se eu vou pedalar aí 2, 3 horas, eu tenho que poupar no máximo esse glicogênio, porque eu não vou ter glicogênio para essas 3 horas no músculo, né? Então, se eu tenho uma taxa de glicose no sangue, essa taxa de glicose vai manter os meus órgãos vitais, sem coração, cérebro, e eu vou poupando ali aquele glicogênio no músculo, que é o que vai dar energia para o meu músculo trabalhar. Ou seja, não existe uma fórmula de jejum que sirva para todos. Não. E cada tipo de esporte requer uma estratégia também completamente de alimentação diferente. E de suplementação Exatamente. diferente. Assim como não é indicado para todos, como eu falei para você, eu não indico jejum intermitente para gestante, eu não indico jejum intermitente para mulher que está amamentando, eu não indico para diabético. Tá? E na prática que a gente vê de colateral no consultório. Outro mito que tem muito grande, que jejum intermitente vai catabolizar, vai fazer você perder massa muscular. Não vai catabolizar, nem vai fazer você perder massa muscular. Desde que na janela, que a gente chama que é a sua janela alimentar, a sua janela de alimentado, você consuma a quantidade de proteína necessária para o seu biotipo, que isso um nutricionista vai calcular. Então, se você bater os seus macros de proteína nas outras horas do dia, você não vai catabolizar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem a janela de jejum e quando volta a comer, come de forma totalmente errada. Não vai consumir proteína, não vai consumir carboidrato bom, não vai consumir os nutrientes necessários. E aí o tiro sai pela culatra, não dá certo. Tá? E outra coisa também, que existe um mito, que jejum emagrece mais do que a alimentação de 3 em 3 horas ou não jejum. É mito. Porque eu vou te dar um exemplo. Se você, no jejum intermitente, na janela que você faz, né? Você tem um déficit calórico, vamos supor, de 500 calorias. E se você se alimenta com uma dieta, café da manhã, almoço e janta, e você também tem esse déficit calórico de 500 calorias, não é na mesma. Então, o jejum, ele não é superior a nenhuma outra estratégia alimentar para emagrecimento. O jejum não cataboliza desde que você se alimente de forma correta nas horas alimentadas, tá? E não tem problema, gente, fazer musculação ou dar sua corridinha estando em jejum. Doutora, então, por que o jejum? Qual que é o efeito fisiológico diferente que tem empolgado tanto as pessoas que preconizam esse jejum intermitente? O que acontece com o jejum? Quando você está em jejum, você não tem o carboidrato, a glicose como fonte de energia. Então, o que você passa a usar como fonte de energia? A gordura. Então, você vai oxidar mais gordura. Você vai queimar mais gordura, o que também não é certeza de emagrecimento. Porque o fato de você oxidar e queimar a gordura não quer dizer que você vai emagrecer. Para emagrecer, você precisa fazer déficit calórico, né? Então, além do jejum, você precisa entrar em déficit. O que você vai consumir tem que ser menos do que você vai gastar. E aí,
quando você está de jejum, voltando aqui atrás um pouquinho, você passa a usar a gordura como fonte de energia. Então, você vai queimar mais, vai oxidar mais. E se nas horas que você se alimentar, você entrar em déficit, você concorda comigo que você vai emagrecer? Porque você queimou gordura e essa gordura não vai voltar a depositar. Agora, se você faz o jejum, se você queima mais gordura, mas a hora que você vai comer, você come, você faz um superávit calórico, aquela gordura que você queimou, ela vai voltar todinha lá para o tecido adiposo e vai se depositar novamente. Então, você não vai emagrecer. Por isso que jejum não é certeza de emagrecimento. Mas, do meu ponto de vista, e o que os estudos dizem, que é uma excelente estratégia, porque ele aprende desculpa, aquela pessoa que precisa emagrecer, aprender a ter uma consciência de alimentação. A pessoa aprende a distribuir melhor a sua alimentação no decorrer do dia. Ela tem menos compulsão. Isso. Porque ela aprende a comer. E aprende a controlar esse desejo por comida. Exatamente. Isso o jejum é muito importante. Ele ajuda a pessoa a conscientizar. A aprender a mudar um pouco o seu hábito alimentar. Talvez até diferenciar o que é a vontade de comer e o que é realmente a fome. Exatamente. Embora muitos não aprendam a ter essa consciência, né? Mas, de modo geral, muita gente, através do jejum, aprende a conseguir fazer um déficit calórico, que não consegue, muitas vezes, fazendo todas as alimentações, né? E aprender a mudar um pouco o seu estilo alimentar. Aprender a alimentar de forma mais saudável. Eu acho que a grande sacada do jejum intermitente é isso. Por isso é uma ótima estratégia, mas não é para todos. E tem que saber ser bem manejada. E, doutora, uma pessoa que não está de dieta, não está fazendo jejum intermitente, mas que treina regularmente, muitas vezes ela tem informações também muito polêmicas sobre pré-treino e pós-treino, né? O que eu como antes do treino, o que eu como depois do treino, qual que é a importância disso, quais são os melhores alimentos pré-treino ou suplementos pré-treino, aonde que essas coisas influenciam para uma pessoa que simplesmente vem treinar. Não estamos falando de um fisiculturista, não estamos falando de um atleta de endurance ou um maratonista, não. A pessoa que treina aqui na academia, que quer um pouco mais de hipertrofia, quer ganhar um pouco de massa muscular, quer perder os seus 4, 5 quilinhos. Treina para ter qualidade de vida. Exatamente. E a maioria das pessoas está nesse perfil. Quase todo mundo tem seus 3, 4 quilinhos para perder. E quase todo mundo quer ganhar 2, 3 quilinhos de músculo e ter um resultado. Ficar mais definida. Fica mais definido, mais bonitinho e muito mais saudável, sem dúvida. Sim. Né? Então, o que a gente recomenda, né? A gente sabe que o principal macronutriente para fornecer energia é o carboidrato, né? Então, se a pessoa ela consegue se alimentar para treinar, porque muita gente também não consegue, né? Ela passa mal se ela se alimenta para treinar. A gente aconselha que seja uma alimentação rica em carboidrato, né? Mas carboidrato de fácil digestão, carboidrato bom. Então, uma fruta, mel, granola, pode colocar uma proteína, não em muita quantidade, porque a proteína ela tem uma digestão mais lenta, assim como a gordura. Então, antes do treino, eu nunca como muita proteína e muita gordura. Proteína magra em pequena quantidade. Gordura em quantidade bem baixa e também de qualidade boa. Eu priorizo carboidrato, que é a principal fonte de energia, né? E os carboidratos bons, como eu acabei de falar, principalmente vindo aí de fruta, tapioca, cuscuz, pão e pouca fibra também. Então, eu posso até usar um pouco de aveia, usar um pãozinho integral, sem problema, mas em quantidade pequena, porque a fibra também interfere na digestão. Ou seja, tem que ser uma alimentação leve. Leve, mas que contenha, sobretudo, se você tiver que escolher um macronutriente, o carboidrato. E depois do treino? Depois do treino, também existe muito mito, porque as pessoas acham que ela tem que terminar de treinar e ela já tem que comer. Não, porque a nossa janela anabólica, você sabe disso, persiste por horas, 24, às vezes até 72 horas. Então, mesmo que a pessoa não esteja fazendo finalidade de hipertrofia, como você falou, seja só para qualidade de vida, para saúde, ela não precisa terminar o treino e já comer, né?
Mas o que eu recomendo? Eu recomendo que também fique muitas horas sem se alimentar. Porque a janela anabólica, né, a janela de oportunidade que a gente chama no metabolismo, ela começa logo após o treino. Então, é essa hora que o meu corpo vai começar a reconstruir, a reparar aquela energia que eu gastei, aquele músculo que eu lesionei, e aí vai. Então, você não precisa comer imediatamente após, mas que não demore muitas horas. E o que essa refeição, novamente, ela tem que ter? Aí, proteína de alto valor biológico, carboidrato novamente, porque a proteína é o que vai reconstruir todo o sistema muscular que eu usei para treinar. E o carboidrato, ele vai reconstruir o glicogênio que eu gastei durante a sessão de treino, para que na próxima sessão de treino eu volte a ter energia, né? Então, uma alimentação rica em proteína de boa qualidade, em carboidrato de boa qualidade e uma pequena porção de gordura. Existem pessoas que me perguntam muito a questão do whey protein, mas aí o whey protein é superior a uma proteína alimentar, uma proteína sólida, como por exemplo o ovo. Não é superior, é que a digestão do whey protein é mais fácil do que a digestão, por exemplo, de um omelete. Então, é lógico, eu terminei de treinar, passaram-se algumas horas, se eu já for sentar para almoçar, sem necessidade nenhuma de eu tomar um whey protein, um shake, eu vou chegar na minha casa, eu vou tomar meu banho, vou almoçar, comer minha proteína. Agora, se, por exemplo, alguém que treina muito cedo e vai só no horário, almoçar depois, eu já aconselho no meio da manhã ter uma proteína de digestão mais rápida, porque aí vai saciar, já vai começar ali o processo digestivo e já vai reparando o organismo para a próxima sessão de treino. Entendi. Da sua prática lá de consultório, as pessoas elas conseguem, as pessoas do público em geral, de maneira geral, conseguem consumir, né, ingerir toda a proteína necessária? Não. Principalmente idoso, viu? Tem muita dificuldade para bater o aporte de proteína. Isso tem a ver com a cultura do brasileiro ou tem a ver com... Eu acho que é cultural. A proteína também é um macronutriente que tem digestão muito lenta, né? Você vê que você come uma carne, a digestão fica ali, não é igual o carboidrato. O carboidrato, ele cai ali, ele já é digerido, absorvido e já gerar energia. O nosso organismo é muito inteligente, né? A gente constantemente precisa de energia. Agora, a proteína, não. Assim como a gordura, a digestão é lenta mesmo. E tem pessoas que têm problema digestivo, tem pessoas que têm desbiose, tem pessoas que têm mesmo uma digestão mais lenta, e aí tem dificuldade de bater essa meta de proteína. É muito difícil. E voltando ao assunto do GLP-1, do Mounjaro, mais difícil ainda quando você usa esses medicamentos. Você não tem fome, né? Você não tem fome. Então, é difícil bater macro, sim. Por isso é bacana, né, o nutricionista, o médico, para orientar direitinho. Porque muitas vezes tem a proteína que tem uma digestão mais rápida. Como eu falei, tem os shakes proteicos, as bebidas proteicas hoje de ótimas qualidade. Então, para quem tem dificuldade de bater com comida, com proteína, com carne, é muito interessante essas bebidas proteicas. Interessante. Doutora, a gente já vai se encaminhando para o encerramento e eu gosto de fazer a mesma pergunta para todos os nossos convidados, que é sobre tirar as pessoas do sedentarismo. Foi uma afirmação sua várias vezes durante a nossa entrevista. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo, infelizmente a gente está nesse pódio. Epidemia da obesidade por conta disso, né? Você sabe que recentemente saiu o estudo. E quando a gente conversa com as pessoas, eu acho que deve acontecer lá no seu consultório também, todo mundo sabe que tem que fazer exercício. Porque a mídia coloca isso o tempo todo, né? Onde você vai, você tem um bombardeio, as pessoas ficam até meio sem graça, sabendo que a gente lida com atividade física. Nossa, eu preciso fazer, né? Eu tenho que começar. O que pode ser feito? Ou que tipo de diálogo existe lá no seu consultório a esse respeito, né? Como que uma médica do esporte tenta convencer o seu paciente que ele tem que sair do sofá hoje, agora, né? É difícil, as pessoas, difícil. Elas sabem, né? Aquela pré-contemplação já acontece. Você dá o caminho, mas a pessoa muitas vezes não está seguindo, Por que que essas pessoas não dão o primeiro passo? E o que a gente, como profissional da saúde, pode dizer, né, para aquela pessoa que está ali em casa,
sobre sai do sofá agora e vai treinar agora? Qual que é o argumento da doutora Michelin? Olha, a primeira coisa que eu costumo dizer para o meu paciente é o seguinte, de todos, eu menciono mesmo a grande maioria dos benefícios da atividade física, do exercício em si. Para a saúde mental, para a prevenção de vários tipos de câncer, e coloco lá a estética como último, que muita gente, às vezes, devido à cobrança de estética, que tem tanto receio ali de estar entrando para atividade física, né? Então, a estética é o menos importante. Então, primeiramente, eu mostro todos os benefícios da atividade física. Você vai dormir melhor, você vai ter uma libido melhor, você vai produzir melhor, raciocínio melhor, memória, sistema imunológico, e afim. Depois, eu pontuo uma coisa que eu acho muito importante, que a maioria das pessoas acham que para ter resultado, você precisa de radicalismo. Então eu tenho que fazer atividade física, então eu tenho que me matricular na academia amanhã, eu tenho que ficar 1 hora na sala de musculação, eu tenho que ter um personal trainer, eu tenho que ir todo dia. Eu mostro o seguinte caminho: você vai fazer aquilo que te dá prazer. Primeiro, é o primeiro passo. E sem radicalismo. Se você não faz nada, se você passar todos os dias a deixar o carro seu no estacionamento mais longe da entrada do shopping e caminhar, você deu o primeiro passo. Se você subir mais escada no decorrer do seu dia, se você começar com pequenos gestos que tirem você digamos, da inércia, né, já está ótimo. Então eu sempre falo, começa do básico, começa com pequenas mudanças. Então, doutora, mas eu detesto academia. Tá ótimo. Você vai caminhar no parque, você vai caminhar dentro do seu condomínio, você vai fazer uma volta e outra. Você não precisa começar com 40 minutos, 1 hora. Hoje a gente sabe que existem, né, o que a gente chama dos snacks, dos lanches de exercício. A pessoa que tem muito benefício para a saúde. Então, é aquela pessoa que ela faz 10 minutinhos de caminhada, ou 10 minutinhos de um alongamento, ou ela levanta do escritório e vai até o banheiro, ao invés de pedir para a secretária pegar um café, ela levanta e vai buscar. A gente já sabe que se você ter essas paradinhas nas 24 horas, durante o seu dia, de 10 em 10 minutos, você já traz um benefício para a saúde tremendo. Então, para uma pessoa que é sedentária, que não pratica nada, ela começar a movimentar o corpo já é um benefício muito grande. Eu sempre falo, eu garanto para você que a sensação de prazer, de recompensa, de bem-estar que você vai notar quando você começar a movimentar esse corpo, seja 10 minutos por dia sim, dia não, é tão grande essa mudança que você vai perceber que você mesmo vai querer se superar. E a cada semana você vai querer melhorar um pouquinho esse tempo, você vai querer caminhar um pouquinho mais. A hora que você vê, você genuinamente está buscando uma academia ou um estúdio, um educador físico. O corpo pede. O corpo pede e ele agradece. Essa é a frase. O corpo, a mente, é impressionante. Eu vejo, até para os meus pacientes que em tratamento de câncer, é uma frase até estranha, porque você vê, né, abrindo parênteses aqui para encerrar. A pessoa que está numa quimioterapia, no tratamento de câncer, teoricamente, a pessoa, ela teria que poupar energia, ela está exaurida, né? Num combate, cansada. E ela não acredita, até que ela se posiciona e faz a primeira caminhada. Eu já cheguei a me emocionar várias vezes no consultório, porque com relatos mesmo, doutora, eu não tinha força para levantar. A partir do momento que alguém da família, uma enfermeira, alguma coisa, levou para caminhar 10 minutinhos no sol, no outro dia 15, no outro dia 20, a pessoa foi tendo mais energia, mais disposição, menos efeitos colaterais. Então você vê em tudo isso o benefício, e eu mostro tudo isso no consultório para aquele que é sedentário. Hoje em dia, de cada 10 pacientes, infelizmente, que entram no consultório, 8 fazem uso de ansiolíticos, de antidepressivo. É uma realidade, principalmente adolescentes, tá? Isso é muito triste. E o que eu vejo quando eu mostro, né, às vezes eu abro até alguns livros que eu tenho ali na mesa, ou mostro alguma coisa, do tanto que beneficia a saúde mental,
a pessoa já começa a se interessar. E quando ela segue esse conselho e começa, é impressionante. Você vê assim, em meses, a pessoa ela volta para o retorno. Doutor, eu estou na metade da dose do ansiolítico. Doutor, eu já não tomo mais remédio para dormir. Eu estou mantendo só a terapia. Então, é um benefício que vai muito além da estética, gente. E como eu acabei de falar, não precisa ser com radicalismo. Não precisa matricular no outro dia na academia. Começa aos pouquinhos. É de grão em grão que a galinha Ou seja, tudo soma. Tudo soma. Tudo conta. Tudo soma. 10 minutos já mudou até o funcionamento cerebral e você já está em olha, outra vibração. Total. É como eu falei com você no começo, a minha terapia é a corrida. Eu escuto isso de muita gente, o ciclismo e qualquer atividade física. Eu sei de muita gente que a válvula de escape é vir aqui para a academia depois do trabalho e fazer o seu treino de musculação. Com certeza. O que eu escuto isso, me enche, eu fico muito feliz. A pessoa fala, Nai, para mim eu preciso, é minha válvula de escape, eu não posso ir para casa porque senão eu vou matar um. Então eu preciso parar na academia. Isso é tão bom. Com certeza. Doutora Micheline, muito obrigada por ter Imagina. vindo. Acho que foi super esclarecedor hoje. Falamos aqui de vários assuntos atuais. Foi um papo gostoso, leve, né? Muito, muito. E tenho certeza que o pessoal aí de casa adorou. Você que está aí em casa, se ainda não curtiu, se ainda não clicou aqui, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo toda semana conteúdos tão importantes, tão necessários, tão preciosos como esse. Muito obrigada e até a próxima.